Meu nome é Assunta, eu sou professora da FIANFAAM. A minha pergunta é a seguinte, quando você falou de passeio, calçada e via, a calçada, né, que é a construção enfim, um pouco mais alta, com a guia, sarjeta, tal, do sistema de drenagem, ela é definida pelo poder público? Ou como que uma calçada, por exemplo, pode ser alargada judicialmente? Eu vou pedir a todos para que venham à mesa, acho que fica mais simples de fazer as questões. Quem está faltando? Marco, venha, por gentileza. Então, eu te ia perguntar isso, né? Então, assim, na calçada mesmo, como que ela pode ser alargada? A gente vê, por exemplo, aqui na Vergueiro, diversos trechos foram alargados. Então, essa é uma pergunta. A outra pergunta é o passeio, que ela, na verdade, assim, por exemplo, aqui mesmo na Liberdade teve aquela faixinha verde que aumentou a área de passeio, né? Mas a calçada continuou estreita. Mas fundamentalmente são essas duas perguntas que eu me lembro, assim, eu teria várias, mas essas duas principalmente, a definição do que é calçada mesmo e o passeio, como é que ele pode invadir a via, o leito carroçável e tirar os carros da rua. Então, quem é que legisla isso? É a CET? Quem que é? Bom, eu mostrei no comecinho da minha apresentação, né, a gente falou de do Código de Trânsito Brasileiro, uma lei federal, então ela é uma lei de abrangência federal. Pelo entendimento dele, calçada é aquele espaço, né, com um nível diferente da rua, né, que vai entre o lote e o meio-fio. Tá? E o passeio é a área da calçada destinada à circulação exclusiva de pedestres. Tá? Agora, o código ele também tem uma abrangência nacional que não é só urbana. Então, ele também tem que definir o que é passeio nas rodovias. Então, ele fala uma faixa destinada exclusivamente à circulação, que ele tem que ter uma separação física. Tanto que o Marcos mostrou um slide, né, que também mais ou menos é essa ampliação, né, da largura total da calçada, você criando uma faixa para poder ampliar a faixa da circulação a pé, porque às vezes o espaço do passeio, né, depois a gente viu, né, a gente viu o decreto do passeio livre. O decreto do passeio livre ele é mais ou menos um rebatimento da definição de calçada e de passeio do Código de Trânsito. Você lembra? O passeio passa, isso aí, eu estou falando do decreto passeio livre aqui em São Paulo, mas se você for em qualquer cidade brasileira, nas manuais, nas cartilhas de calçada, essa mesma divisão é feita. Então, é uma faixa destinada ao mobiliário urbano, uma faixa livre destinada somente à circulação, uma faixa de acesso. Então, essa faixa livre destinada à circulação, a lei aqui de São Paulo, ela define 1,20 m. Tem cidade que define 1,5 m, tem cidade que define 2 metros, tá? Essa largura do passeio varia. Então, às vezes esse 1,20 m não é suficiente para acomodar o fluxo a pé que dá lá. Então, eles fazem essa ampliação. Por que essa ampliação, por que não se constrói, né, como passeio físico, não se faz de concreto, bonitinho? Porque a ampliação de uma calçada, para ela ser feita de uma forma correta, não ser uma gambiarra, não adianta eu simplesmente fazer uma forma de concreto, né? Pego, faço uma forma de concreto e concreto em cima. Porque, como você mesmo falou, tem sarjeta, tem sistema de captação de água, tem galeria subterrânea, esse sistema de captação de água, e tudo isso daí tem que ser relocado. Então, não é uma obra baratinha. Então, não dá. Então, quando o cobertor das prefeituras, né, aqui de São Paulo não foge à regra, é curto. Então, às vezes, você tem necessidade de fazer uma intervenção a curto prazo e que você não tem dinheiro no momento. Então, o que a gente faz? Não faz ou faz o que dá para fazer? Então,
a prefeitura geralmente acaba optando por o que dá para fazer. Então, faz essa ampliação mais barata, pelo menos preliminar, pelo menos para marcar terreno. Quando oportunamente tiver verba ou a utilização tiver uma outra prioridade na utilização da verba, né, do orçamento municipal, que é aprovado pela Câmara de Vereadores também, então você deixa de fazer alguma coisa para fazer essa ampliação de calçada. Tá? Então, e só mais uma observação. A lei federal entende essa diferença entre calçada e passeio. A lei municipal chama tudo de passeio. Tá? Quando esse decreto passeio livre estava sendo formulado, eu participei do grupo que estava discutindo, eu chamei até a atenção na época para a definição da lei federal, mas eles entenderam que o município tinha autonomia suficiente para dar a sua própria definição. Tá? Espero que eu tenha... Eu queria colocar uma questão em cima disso. Nós recebemos, nos últimos meses, duas demandas, uma da cidade de Garopaba, lá em Santa Catarina, e outra aqui de São Paulo, na região mais rural de São Paulo, lá na Ilha do Bororé, que são regiões que são cortadas por vias, são rodovias, na verdade, e há ali no caso de Garopaba, é uma legislação estadual que regula a via, e, no entanto, é um trecho de rodovia urbanizada, onde você tem crianças circulando, ciclistas, idosos e tal. E nós estamos tentando achar um caminho, mas o próprio órgão estadual, ele não nos responde objetivamente sobre que solução poderia ser dada. Então, o movimento Minha Garopaba, de lá, não consegue simplesmente avançar. Não sei se você tem algum comentário a fazer sobre isso, porque eu vi que você não há, na verdade, leis estaduais, né? Aqui eu falei de legislação estadual no caso de São Paulo, tá? O estado de Santa Catarina é um estado que tem uma lei estadual que aborda toda a parte de mobilidade ativa. Então, eles têm uma lei estadual que prevê a construção de calçada em trechos urbanos de rodovias, inclusive também de ciclovia, espaço para circulação de bicicleta, tá? Isso é o estado de Santa Catarina. Aqui em São Paulo tem um projeto de lei. Eu nem trouxe aqui por conta do tempo, tá? Que tem, não, né, se a gente for falar de legislação, eu dei uma capacitação de legislação, só o código ocupou a manhã toda, e se a gente não conseguimos chegar nem na legislação municipal, não é muito assunto. Mas a gente tem um projeto de lei de legislação estadual que prevê que os trechos urbanos de rodovias sejam providos de calçada e infraestrutura ciclovia. Tá? Então, seria uma maneira de resolver. Agora, se a gente for pela aplicação também, eu não destrinchei aqui o código, se a gente for pela lei federal, ele fala que circulação de pedestre pode se dar na rodovia quando possível, né? Desde que seja sinalizado quando possível. Quando não é possível, então você não sei o que a gente faz com o pedestre que você trouxe até um ponto. Acho que, né, do jeito que ela está, você tem que desintegrar, abduzir e depois reintegrar, não sei. Não sei. É por isso que eu vou até aproveitar para informar lá na MTP, na nossa comissão, a gente está fazendo uma releitura do Código de Trânsito Brasileiro, justamente para a gente retirar, né, mostrar como tem algumas coisas que estão mal resolvidas, ou elas entram em contradição, ou elas poderiam ter uma redação melhor, até porque a gente não entende que em qualquer lugar no mundo, quando você pisa numa faixa de pedestre, os veículos param. E aqui você precisa fazer campanha e tem até uma bizarrice, um projeto de lei do Senado que já foi aprovado na Câmara Federal e ele está para ser aprovado. A gente está batalhando para, pelo amor de Deus, as pessoas porem o bom senso para funcionar, que exige que os pedestres, quando forem fazer uma travessia, na faixa, ainda ergam a mão, façam um gesto de mão para deixar bem claro que eles querem atravessar.
né? Então, vocês imaginam pessoas que estejam... eu não vou falar nem pessoas que não têm braços, tá? Que é uma coisa que acontece. Mas pessoas que estão carregando pacote, levando carrinho, carregando criança, estejam com as mãos ocupadas com alguma outra prioridade, elas vão ter que dar um jeito, porque senão o motorista, o pedestre está do lado da faixa, mas o condutor, né, o motorista não entende que ele está querendo atravessar. Né? Então, eu acho que assim, está mais do que na hora de... Isso aí, a gente apontou o caso aí de como é tratado o acesso veicular, a invasão que é feita no espaço de circulação a pé, né? Para o acesso veicular, que é crime, né? Isso aí é uma irregularidade, é crime, é invasão do espaço público, está irregular perante a lei, mas não é fiscalizado, está tudo aí. E é uma coisa importante, vamos supor, a gente também tem um projeto de lei que está hoje em dia um projeto de lei do vereador. Tá. Eu estou me empolgando aqui, mas eu só vou terminar rapidinho. Do vereador André Matarazzo, que passa para a prefeitura a responsabilidade da construção e manutenção de calçadas. Só lembrando que tem muita calçada para construir e manter, mas mais ainda calçada para ser regularizada. Como é que a gente faz, né, para regularizar esse monte de calçada que nem a casa da dona Dalva, tá? Obrigada. Temos uma questão ali e depois passamos para você. Vamos fazer uma rodada aqui de questões e aí os três podem responder, por favor. Eu queria fazer umas considerações, depois eu fazer uma pergunta. Eu acho que esses casos assim, meio flagrante, né, de que há leis que são feitas para não pegar mesmo. Né, eu acho que esse é um caso. Porque pensando em termos de estabelecer normas, regras, a continuidade, são uma obra de engenharia que a gente está falando. E, de repente, a competência para manutenção da calçada é de cada morador, de cada lote. Então, se a gente pegar aquele exemplo que foi passado de uma super ladeira, né, que tem um problema horroroso ali de engenharia para ser resolvido, como é que se espera que cada morador daquele, quer dizer, a não ser que seja uma coisa em conjunto, e aí é uma coisa de projeto mesmo, e eu acho que a saída para isso são só projetos, e, portanto, eu acho que talvez, fazendo uma reestruturação da administração pública, seja realmente uma saída, o poder público assumir isso e, bom, mesmo considerando as deficiências, né, do poder público, e resolver as questões cruciais da cidade, e essa é uma delas, evidentemente, mas eu acho que só poderia ser por aí. Eu acho que vai ser muito difícil, deixando a competência sobre cada lote, para cada morador, que se resolva esses problemas que são super complexos de engenharia. Então, não adianta começar a estipular 1,20 m de passeio, 75, porque isso não é respeitado e, enfim, e não é por aí que as coisas, eu acho, que vão rolar, porque se fosse, elas já teriam acontecido. Além do que nem toda cidade tem calçada de 2 metros, nem toda cidade tem calçada, enfim, aí começa uma discussão que não vai ter quase fim. Mas isso para chegar na minha pergunta para os meninos aqui, Marcos, né, e do mobilismo. Eu fiquei assim, imaginando, ok, nós temos aí um canal muito legal, muito positivo, de protesto, de reclamação. Eu acho assim, frente a essa grande complexidade, que é a questão da calçada, em termos de pulverização de competências, que a própria Miri já apontou, a questão da engenharia, né, a própria questão da topografia, como é que vocês vão lidar com essas questões? Ou seja, tá bom, vocês recebem, eu vou lá, reclamo fotográfico, caí, quebrei o pé, entrei com uma ação contra a prefeitura, quer dizer, o blog de vocês, enfim, esse sítio de vocês, é um canal de conscientização e de reclamação, ou vocês têm alguma perspectiva no sentido de propor coisas para a prefeitura? Propor, por exemplo, uma secretaria do espaço público, por exemplo, onde essas questões possam ser canalizadas? Propor, por exemplo, que sejam projetos que resolvam as questões das calçadas e não ações individuais. Quer dizer, como que vocês vão lidar com a expectativa que as pessoas têm ao depositar em vocês uma reclamação? Quem é? Você tem interesse em fazer uma questão? Por favor.
Bom dia. Antes eu quero me apresentar. Eu fui convidado aqui pela Silvia Cruz, né? E para conhecer o projeto Calçada Cilada. Eu quero parabenizar toda a equipe, a Silvia também, por ter me convidado. Eu também sou incentivador do uso da caminhada, da corrida e do ciclismo como meio de mobilidade urbana. Eu sou um fotógrafo de corridas, eu sou maratonista, eu já tenho 56 maratonas, tenho também 7 ultras maratonas, e todo o meu treinamento, eu não tenho personal training, todo o meu treinamento sempre foi feito usando a rua. Agora, eu não uso a rua só para treinamento, eu uso para ir para o mercado, eu vou correndo, para ir para vender foto, eu vou correndo, para ir para o banco, eu vou correndo, ou vou andando, e eu observo essa irregularidade das calçadas. Eu moro na região da Vila Formosa, Vila Carrão. A Vila Formosa, que tem uma altimetria muito variada, realmente tem essas calçadas com degraus. Eu vou te falar uma coisa, para você ter capacidade de mobilidade urbana correndo em São Paulo, você tem que ser um praticante de corrida trail, corredor de montanha. Se não for, não tem condições. Corredores que correm só em asfalto não têm condições de correr em calçada. Isso é uma observação. Outra coisa, não bastasse ter a calçada cilada, existe também o ser humano cilada. O que é isso? Vou falar Avenida Sapopemba. A Avenida Sapopemba, acho que ela tem o recorde de carros na calçada. Então, eu estou correndo na Avenida Sapopemba, toda hora eu tenho que ir para a avenida. Às vezes a calçada é até boa. Às vezes uma calçada boa, um carro na calçada é pior que uma calçada esburacada, de uma rua secundária. Porque você tem que ir para a avenida, porque você tem um carro bloqueando. Então, esse também tem que entrar na legislação a respeito de carros de grande porte que ficam estacionados na calçada ou que te deixam só 5 centímetros para você passar. Fora o risco de você, quando você estiver passando, a pessoa pode estar dando uma ré e você ser atropelado na hora. Então, calçada cilada e ser humano cilada. E tem que aumentar a campanha. Só uma observação. Não quero falar mais nada. Tchau. Mas outra coisa. Eu pratico mobilidade urbana correndo desde o ano 2001. E eu criei uma página na internet, a Silvia conhece, ela me acompanha, que também dá apoio à Corrida Amiga, que é Corrida Transporte. Criei o Caminhada Transporte, porque eu penso nas pessoas que caminham. Criei também o Skate Transporte e a Bicicleta Transporte. Mas o principal é o Corrida Transporte. Só isso. Muito obrigado pela atenção. Tchau. Obrigada. Ali. Bom dia, vou me apresentar também. Meu nome é Beatriz Brandão, eu sou professora da PUC Campinas. Quero parabenizar a organização desse evento, fui professora da FMU também. E eu gostaria de fazer uma pergunta e uma provocação, porque o André coloca, né, no seu programa, cidade acessível, ninguém invisível. O Marcos mostrou nos slides vários exemplos, mas sempre da cidade formal, né? Então, as calçadas na cidade formal. E a Meli coloca no seu último slide o para pensar. Então, eu gostaria de perguntar aos três e colocar essa provocação para pensar como fica essa questão das calçadas, da acessibilidade nas periferias que nós temos em todas as cidades, né? E, inclusive, nós temos várias cidades do interior, inclusive Campinas, que estão revendo os seus planos diretores, os seus planos de mobilidade, e nós temos essa parcela da cidade informal, esses assentamentos informais que alguns estão em processo de regularização. Então, como fica essa questão? Se nós pensamos esses planos todos num cenário planejando para daqui a 20, 30 anos. Obrigada. Mais alguém? Ali? E aí a gente já passa para... Bom dia. Eu chamo Valdomiro, eu sou estudante de Direito do 8º semestre dessa faculdade e sou engenheiro também.
só que sou engenheiro elétrico. Mas por um acidente eu consegui tirou a minha visão, enxergo muito pouquinho. Eu uso bengala, ando assente em São Paulo, e ando assente em Diadema, Santo André, São Bernardo. E essa cidade não existe. Em tempo de chuva, o visual não consegue andar de maneiras algumas, porque não existe um caminho adequado para nós, as calçadas são destruídas, não existe um amparo da acessibilidade para nós de maneira alguma. Existe também aquela pessoa que grita com você está tocando nela, ela se sente agredida também o espaço dela, porque esse espaço, principalmente ali perto da USP, que sempre frequenta a biblioteca ali, existe muito estreito, o tempo de chuva a gente não consegue andar. À noite, então, é até escura, as calçadas nas praças centrais de São Paulo, e Diadema, mesmo em Diadema, são muito escuras. Pelo menos esse direito, com base na Lei 10.048, assinada em 2000, pelo menos ele nós poderíamos conseguir, se existisse um projeto de urbanização, pelo menos nas praças centrais, onde a gente come, bebe, corre, trabalha, estuda, pesquisa. Esse espaço, pelo menos esses decretos que a doutora manifestou para nós aí, eu conheço eles. E com base nessa lei eu estou falando sobre isso aí. O que pode melhorar? O que podemos mudar ou cobrar para que deficientes visuais são 14,8%, né, no Brasil. Não só em São Paulo, no Brasil inteiro. Pode mudar isso aí para os cadeirantes, para as pessoas de mobilidade reduzida, passou de 65 anos, já começa a ter essa situação. Ele se sente coibido. Chega a parte psicológica, vem pânico, né? Quando as pessoas se integram, você vai encostando na gente, a gente se sente um pânico, com medo. Quem sabe? Quem está perto da gente? Esse espaço, com base nessa lei que é 10.048 de 2000, nós poderíamos adquirir ele. É um direito nosso. Isso, infelizmente, nós somos coibidos, somos machucados, a nossa moral, nossa ética, nosso direito como cidadão. Não trabalha, a gente é deficiente, mas trabalha. Advoga, sou engenheiro, calculo, cuido de 400 funcionários especiais, tem que trabalhar com eles, tem que orientá-los, tem que ter paciência e outras coisas a mais. É isso que eu ia falar com você. Se tiver uma saída, não só em São Paulo, no Brasil, ficaríamos honrados. Obrigado pela atenção e um bom dia. Quem quer começar? Bom, então em relação ao primeiro ponto levantado, essencialmente o primeiro eixo realmente é a questão de conscientizar, é a questão de ouvir e poder falar. É uma questão que é negligenciada, tem sido negligenciada nas últimas décadas no país, e é o momento de dar uma virada histórica e mudar, inverter esse paradigma, colocando a mobilidade de quem caminha em primeiro lugar. Junto a isso, como eu ressaltei, a questão de botar a boca no trombone. Nós temos mecanismos de participação que precisam ser fortalecidos e, como eu disse, é uma questão de pedagogia cidadã. Enquanto cidadãos e cidadãs estamos aprendendo a reconhecer os problemas da nossa cidade e buscar caminhos para solucioná-los. A mesma coisa o poder público, a mesma coisa os entes privados. E destaco que para nós da campanha Calçada Cilada, trata-se de despertar mentes e sensibilizar corações para a importância vital das calçadas, da mobilidade a pé, da acessibilidade de uma cidade que inclua a todos. E já emendando com ponto... Bom, desculpa, fica faltando falar da questão mais prática e mais efetiva. Então, no dia 10, é o dia de botar a boca no trombone. No dia de boas ações, encaminharemos todos esses dados levantados Brasil afora para as entidades competentes, e elas vão ter que dar uma resposta para nós, elas vão ter que se posicionar. Estamos em ano eleitoral e sabemos que os governos municipais, né, na esfera de responsabilidades governamentais, têm um peso decisivo na mudança de paradigma dos problemas que sofre a mobilidade a pé e da inexistência absurda e inaceitável de acessibilidade nas nossas cidades.
Então a gente está chamando para o debate público, e que é uma posição de nós cidadãos, e queremos uma posição sim dos governos municipais, prefeituras, subprefeituras. Ano passado tivemos esse tipo de receptividade com a procura de 3 prefeituras: Natal, São José dos Campos e Florianópolis. Com essa campanha a gente espera impactar ainda mais e que esses órgãos se manifestem no sentido de mudar essa realidade. Com relação ao ponto da professora da PUC Campinas, é curioso, Beatriz, que ontem às 11h30, no evento de Goiânia, em Goiânia foi criado um evento da Caminhada Calçada Cilada por um grupo chamado Sobre Urbana, que busca a requalificação do espaço público, a ocupação do espaço público, que as pessoas redescubram e se reapropriem das suas cidades, que elas sejam parte da cidade. Então, eles estão puxando uma caminhada Calçada Cilada, que será no domingo, e é num bairro privilegiado, dotado de condições minimamente dignas. E uma estudante de arquitetura e urbanismo fez exatamente essa provocação, que, poxa vida, né, vocês estão fazendo essa caminhada num bairro cujas calçadas são mais ou menos, né, têm as mínimas condições. E aí a minha resposta foi nesse sentido. Poxa vida, né? Olha que bacana. Os moradores desse bairro privilegiado estão preocupados com as suas calçadas. E a partir disso, olha só, no debate público goianiense, dentro da rede social, as pessoas se deram conta dessa questão. Que está claro que conforme a gente se distancia dos centros e das regiões economicamente privilegiadas, a situação da mobilidade a pé e da acessibilidade é mais precária ainda. E nesse sentido, como a Corrida Amiga tem proposto, convocamos ela para fazer a caminhada também. E aqui na cidade de São Paulo, a mesma coisa, são caminhadas em todas as regiões. Então, é exatamente isso de somar esforços para pensar as regiões que já estão dotadas de condições bacanas, e pensar a cidade como um todo, de pensar a requalificação desses espaços informais, e que, à medida em que eles são regularizados, que a mobilidade a pé esteja em primeiro lugar sempre. Afinal, a gente sabe, né, que quanto mais pobre, mais se anda na cidade. Então, em qualquer região, a mobilidade a pé tem que estar em primeiro lugar. E, finalmente, sobre a questão, os últimos 2 pontos, a questão do ser humano cilada, da conscientização e de a gente apontar o problema, e não apontar o culpado A, B ou C, mas é um problema nosso, e nós, enquanto sociedades, dentro das nossas responsabilidades, como em uma democracia realmente participativa, numa cidadania ativa, encontrarmos caminhos para solucionar. Destaco 2 exemplos. Pessoas na campanha que se deram conta que as calçadas da casa dela não estavam adequadas. Poxa vida, eu nunca pensei nisso. Eu fiz o acesso para o meu veículo, mas eu jamais pensei que aqui passaria um idoso, que passaria um cadeirante, ou mesmo eu passaria. Então, boas calçadas, enfim, uma rede de mobilidade a pé decente é para todos. E sobre a questão da acessibilidade e da inclusão, de fato, né, as cidades precisam realmente estar em acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, precisam ser um espaço que em vez de nos expulsar, que em vez de nos coibir, de nos coagir cotidianamente, se humanizem. Então, finalizando, a gente acredita muito dentro da campanha Calçada Cilada, dentro das mobilizações puxadas pela Corrida Amiga e vários parceiros, que no fundo a gente está discutindo que cidade nós queremos, que cidadãos e cidadãs nós queremos para as nossas cidades, e com certeza é uma cidade mais humana, inclusiva e acessível para todos e todas. André, obrigado. Bom, eu vou tentar ser bem rápido, até porque o André já praticamente varreu tudo. Só queria comentar, em relação
a resposta das autoridades. Bom, nós fazemos a nossa parte, nós nos mobilizamos, organizamos campanhas, detectamos problemas, entregamos relatórios, já entregamos, no caso do mobilismo, entregamos a todos os prefeitos das capitais alagadas. Alguns responderam, alguns fizeram algumas ações, mas isso, concretamente, a gente sentiu transformações, talvez alguma coisa em Salvador e pouquíssimas outras capitais. O que é importante lembrar é que nós temos uma referência, que são os ciclistas. Ciclistas do Brasil inteiro fizeram campanhas importantes e que conseguiram transformar as cidades, conseguiram levar as prefeituras a investir em programas de implantação de ciclovias. Eu acho que foi uma mobilização intensa, nacional, é isso que nós temos que fazer. Enquanto pedestres, enquanto cadeirantes, enquanto pessoas que caminham, nós temos que organizar e fazer ações para que a lei, tudo está escrito nas leis que a lei nos mostrou agora, seja colocado em prática, é simples assim. Em relação à questão da centro e periferia. Quando nós fizemos a avaliação do Mobilize, nós optamos por regiões que já tinham urbanização de pelo menos 50 anos, para que não dissessem que, olha, vocês estão avaliando só a periferia, onde a implantação foi feita de uma maneira sem planejamento. Eu acho que o problema existe na periferia, é verdade, é grave, mas ele existe de uma forma muito grave também no centro da cidade de São Paulo, pertinho da Praça da Sé, enfim, em todo canto, no centro das grandes cidades. Eu não acho que a gente vai conseguir resolver os problemas de acessibilidade de calçadas nos bairros informais que foram implantados aí nas comunidades todas. Em alguns casos não vai haver solução, a menos que você elimine os carros dessas comunidades e transforme aquilo apenas em caminhos para as pessoas caminharem. Enfim, é uma questão para arquitetos. Eu não sou arquiteto, é uma questão para engenheiros e arquitetos. Eu acho que essa transformação talvez seja interessante começar no centro para que pelo menos as pessoas tenham uma referência do que é um bom local para que se caminhe, né? Entender o que é uma calçada, porque hoje há uma tolerância muito grande, não apenas em relação aos calçados, em relação aos cabos elétricos pendurados nos fios aí, ao lixo deixado nas cidades. Então, na verdade, é preciso reduzir a tolerância do poder público quanto às irregularidades todas e, inclusive, impedir que haja a ocupação de espaços que não deveriam ser ocupados, como as áreas de mananciais, como algumas encostas, onde de fato vai ser difícil resolver o problema da acessibilidade. Bom, rapidinho, né, que já está terminando aqui o tempo, o Sérgio já saiu, mas a colocação que ele fez em relação de uma hora para outra você dá uma canetada e passa a responsabilidade de uma vez para o poder público, que sem a estruturação necessária, é uma quimera. Eu acho que há maneiras eu acho que tem que ser um processo, na verdade o ideal é o poder público se responsabilizar, mas ser um processo, né, evolutivo, dá para você trabalhar em parceria com a população. A gente tem casos em São Paulo, eu acho que foi no bairro na Pompeia, que moradores se reuniram junto com a prefeitura, era uma ladeira cheia de degraus, e eles fizeram adequações no entorno dentro de seus lotes e conseguiram eliminar os degraus. Então, eu acho que assim, é um processo progressivo, não é fácil, né? Não é uma lei de uma hora para outra você mudar e falar, a partir de amanhã é a prefeitura. Se a prefeitura não se preparar, ela tem que se reestruturar, ela já tem instrumento legal para se reestruturar através do plano diretor, o plano diretor já está mudando isso, e a própria comunidade, a população, né, ela também participa. A gente tem o caso emblemático que aconteceu agora, está acontecendo com o Planmob, o Plano de Mobilidade, a Comissão Municipal de Transporte e Tráfego, que tem várias comissões. Então, aqui no caso que interessa a nós, uma comissão que foi criada a partir justamente do movimento ativista pela mobilidade a pé, foi criada uma comissão que não existia antes, que é de mobilidade a pé. A população conseguiu intervir no plano de mobilidade, então, em cima de uma proposta, no documento que foi preparado inicialmente na comissão técnica da NTP, de mobilidade a pé da NTP, depois ele foi mais um pouco elaborado em cima de outras entidades parceiras, a gente conseguiu incluir
a redação das nossas sugestões sendo aceitas no plano de mobilidade. Então, eu acho que a sociedade ela tem sim que participar, não adianta ficar reclamando e esperar que as coisas caiam do céu. Eu acho que está no nosso papel. Em relação às criaturas que insistem em estacionar em cima da calçada, é um problema de fiscalização. A obrigação do órgão de trânsito autuar, a infração ela é grave. Então, claro, a nossa obrigação é, quando você vê uma barbaridade dessas, liga no 1188 e chama a CT, para a CT multar. É o mínimo que a gente pode fazer, que a gente não pode multar. A gente estava falando agora também, sim, em relação às áreas de periferia, principalmente a ocupação informal das áreas de interesse social, é uma outra forma de você fazer essa divisão de espaços públicos. Não dá para a gente pensar em pista, em calçada, em ruas, né, que foram formadas pela ocupação informal das áreas de interesse social, das favelas, né? Vamos falar claramente, das áreas de favela. Então, não dá para a gente ficar imaginando passeio, calçada, área de serviço, não dá, a realidade é outra. Então, eu acho que nessas áreas a gente tem que trabalhar, eu acredito num trabalho conjunto de conscientização com a população, né? Trabalhar para mostrar, mostrar para eles que são espaços que eles vão ter que, todas as formas de mobilidade, elas vão ter que trabalhar em conjunto, com harmonia, né? O grande problema dessas áreas até não é nem o automóvel e não é nem o caminhão, são as motos, tá? E em relação eu não posso mais desenvolver, que estão aqui me pedindo para concluir, e só falar que eu também concordo plenamente, a parte de drenagem das calçadas é terrível. Ela é terrível para quem já tem capacidade de se desviar delas, mas quem tem deficiência visual e não consegue, elas são uma verdadeira armadilha mesmo. Por isso que eu acho que a gente como cidadão tem que reclamar, tem o saque da prefeitura. Então, além do calçada cilada, a gente tem que pegar no pé e cobrar do poder público. Bom, vou encerrar essa etapa até pelo adiantado aqui da hora. O Andrew pediu 30 segundos para fazer um comunicado para vocês e logo em seguida peço para o professor Cazu, por gentileza, para dar andamento aos trabalhos. Obrigada. Bom, em 30 segundos, reforçar o convite para as ações do dia 2 e do dia 3. Entrem no Facebook da Corrida Amiga e participem. É muito importante, de fato, essa mobilização, e destacando exatamente isso, né, da potência por exemplo, as pessoas, de estar na rua. Estar na rua é muito importante, da pessoa entender o lugar e a posição do outro na cidade. Por exemplo, muita gente em locais onde não tem rampa, ao participar da campanha se dão conta, poxa vida, eu passo aqui todos os dias e não tem rampa. Poxa vida, eu estou aqui na estação de metrô do Butantã e não há piso tátil que conecte a estação de metrô do Butantã ao terminal. Não há condições adequadas ao se fazer a reforma. Então, reitero, é um processo de pedagogia cidadã. Também, como ademais, né, a questão da articulação local, esse movimento como catalisador de iniciativas em vários outros estados e a população se mobilizando em torno da mobilidade a pé e da acessibilidade universal. E, finalmente, agradecer a parceria com os movimentos cicloativistas, que juntos enxergamos que a mobilidade ativa tem que estar unida, que é a mobilidade sustentável e que precisamos priorizar a mobilidade em bicicleta, a mobilidade a pé, e está sendo muito bacana essa articulação, mobilidade ativa unida em prol de cidades caminháveis e acessíveis. Obrigado.